Olá, Negociando com o Diabo. Eu escolhi esse livro, que ele vem da inspiração da escola de Harvard de mediação, como um exemplo de problema complexo. Na verdade, a gente já deve imaginar que negociar com o diabo, ou aqueles que a gente pensa que são o diabo, não é algo simples, ele tem complexidades. Alguns problemas são mais simples, outros tantos mais complexos. Esses problemas complexos e a solução desses problemas é algo que já vem sendo objeto de pesquisa pelo Fórum Econômico Mundial, que fez o relatório mundial sobre o trabalho, pesquisando o futuro do trabalho, as habilidades necessárias para o trabalhador do futuro, e se encontra uma grande necessidade. Isso se pesquisa desde a Segunda Guerra Mundial, quando se criou o chamado mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje, nós já estamos falando mais do que isso, no chamado mundo pós-normal, que seria um mundo caracterizado pela contraditoriedade, pela ambiguidade e por um mundo caótico. Algo muito a ver com os nossos dias de hoje, em tempos de pandemia. Pois bem, a partir disso, é necessário, e o próprio Fórum Econômico Mundial elencou uma série de habilidades que são sugeridas, indicadas como necessárias para o futuro, competências e habilidades. Basicamente, a flexibilidade cognitiva, algo que nós temos muita dificuldade. O sujeito que é só do direito estuda só direito, o que é só da matemática estuda só a matemática, as engenharias vão para os outros lados. Não, nós precisaremos ter e já precisamos ter flexibilidade cognitiva. Exemplo claro, nós temos hoje, no momento de pandemia, em que o mundo do direito, o mundo da ciência, o mundo da medicina, o mundo da governabilidade estão precisando conversar juntos. Isso é flexibilidade cognitiva. Além disso, empatia fundamental, porque quando eu estou enfrentando um problema complexo que tem outras pessoas, eu preciso compreender como o outro pensa, sentir como o outro sente, para podermos sentar juntos e construir. Além disso, ética sempre no meio das relações. Se em algum momento negociar com o diabo se mostrar impossível eticamente, nós não negociaremos e não construiremos aquela ponte e procuraremos outra ponte. A igualdade no sentido de que todos têm necessidades e possibilidades. Evitar o pré-julgamento e a estigmatização de pessoas que estão envolvidas num problema. Pois bem, ainda por fim, e é um grande desafio para as nossas gerações, é superar a inércia da inovação. Aquela sensação de que, poxa, eu fiquei fora do meu tempo e tudo que é novo é tecnológico, tem que estar no smartphone ou algo assim. Não. Precisamos superar a inércia da inovação e buscar novas medidas, mesmo dentro das coisas simples e também das complexas. Para isso, como é que nós vamos montar e como é que vamos trabalhar com essas habilidades? Exercitando. Exercitando o quê? Algumas competências. A primeira delas, que nós não temos ainda o hábito de fazer, é o autoconhecimento. Analisar quais são as nossas capacidades, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, para a partir daí sabermos como vamos avançar. O autocuidado é extremamente necessário, porque eu não posso ter um gestor, um operador, um mediador, um interventor doente. E a doença que nos aflige hoje, muitas vezes, é uma doença mental decorrente de não exercitarmos corretamente essas habilidades. Além disso, relacionamentos fundamentais, cuidarmos dos nossos relacionamentos, investirmos nos relacionamentos, porque é a partir deles que os passos de andamento serão construtivos diante do enfrentamento de um problema complexo. Por fim, obviamente, a autogestão. Autogestão do quê? Das nossas emoções e da nossa razão. Não poderemos ser só sangue e emoção, também não poderemos ser só frieza e razão. O equilíbrio disso passa pela nossa autogestão. Ora que investimos nisso, ora que investimos naquilo. Bem, feito isso, nós então poderemos mapear os problemas que estejam à nossa frente. Para mapear um problema, eu preciso olhar para quê? Basicamente, para três coisas. Quem são os atores envolvidos? Eu não vou conseguir resolver um problema se eu tratar só com um grupo de atores, ou só com aqueles que pensam como eu. Então eu mapeio quais são todos os atores envolvidos no primeiro nível, no segundo nível, eu vejo a abrangência daquele problema, quem é que eu estou atingindo, quem será atingido, quais serão os reflexos micro, médio e macro. Eu vejo também a interdependência entre esses atores, e eles são absolutamente interdependentes. Hoje, uma medida que se toma no sul da América Latina pode refletir na China e vice-versa. Exemplo que nós estamos vivendo hoje, com todo o movimento global interdependente. Se nós não observarmos isso, nós corremos risco de errar. Bem,
Feito isso, é necessário, dentro desse processo de mapeamento, exercitarmos 3 coisas que não costumamos fazer. Escutar. Escutar o quê? Escutar o outro, para começar. Escutar as necessidades do outro. Escutar as necessidades da comunidade, ou da empresa, ou de quem nos trouxe o problema a ser resolvido. Além disso, observar se realmente aquelas necessidades são reais e são significativas. E, por fim, analisar todas aquelas variantes que foram feitas. Nesse trabalho surgem, e esse livro do Negociando com o Diabo fala muito bem, muito claramente, sobre as armadilhas que nos impedem avançar. Nós temos várias armadilhas inconscientes e que não percebemos. Algumas armadilhas negativas, mas também podemos construir algumas armadilhas positivas. Eu passo rapidamente por elas. As armadilhas negativas, exemplificativamente, o tribalismo. O que é o tribalismo? É esta ideia de nós contra eles. Se nós partirmos dessa ideia, nós já teremos grande dificuldade de avançar num problema complexo. A demonização, o bem contra o mal, são fatores que nos impedem, porque se eu enxergo que lá tudo é mal ou vem do mal, eu não negocio, eu não avanço e eu não crio. A desumanização parte dessa mesma ideia. O moralismo extremamente perigoso na medida em que eu entendo que tudo que vem de lá, porque nós temos um rótulo de diabo, por exemplo, eu não posso tratar. Talvez não seja assim. A ideia da soma zero, que está desde o nosso DNA inicial de competição, de confrontamento. O que é a soma zero? Para eu ganhar, o outro tem que perder. E se o outro ganhar, é sinal que eu perdi. Essas ideias de soma zero são extremamente prejudiciais, inibem o processo criativo e não permitem evoluir na solução de um problema complexo. Isso também tem conexão com as ideias de lute ou fuja, que nós só temos 2 opções, ou lutar ou fugir. Todas essas práticas, essas armadilhas negativas, elas chamam para a batalha. E a batalha causa prejuízo, a batalha nos tranca e a batalha nos impede de avançar. Por isso, criam-se armadilhas positivas correlatas a isso. Ao tribalismo, eu posso entender o universalismo. Compreendermos que, para eu estar bem, é necessário que os outros estejam bem também e que é possível construir junto ideias de colaboratividade que têm muita conexão com as necessidades do futuro, com a inovação, com a criação. Além disso, contra a demonização, eu uso a racionalização e o contexto. Será que ele realmente é o diabo? Quem me disse que ele é o diabo? Se eu estivesse na posição dele, eu agiria como? Isto racionaliza, cria contexto e tira a ideia de culpa. Cria responsabilidade compartilhada e a ideia do ganha-ganha, ou seja, é possível eu ganhar e o outro ganhar também. Isso obviamente gera a ideia de apaziguamento, menos conflito, menos guerra, menos atrito e mais pacificação. Por isso que ele chama para a paz. Analisadas essas armadilhas, muito sumariamente, somente depois disso, exercitando aquelas habilidades, é possível elaborar estratégias de enfrentamento daquele problema. Na elaboração dessas estratégias, aí sim, precisaremos novamente recorrer a habilidades do futuro. Primeira delas, criatividade. Criatividade para, em uma palavra, pensar fora da caixinha. E se fizéssemos de outra forma? E se olhássemos por outro ângulo? Isso nos expande a capacidade de intervenção, desde que ancorado no que falamos antes. A adaptabilidade. Ou seja, eu sempre fiz assim e sempre farei assim e eu só sei fazer assim. Isto não está mais funcionando no tempo presente e muito menos funcionará no tempo futuro. Nós temos que nos adaptar às circunstâncias. Ou é uma pandemia, ou é uma crise econômica, ou é uma dificuldade muito grande. Isso precisa adaptabilidade. Curiosidade. Curiosidade do quê? Não para fuxicar a vida dos participantes. Curiosidade quanto às possibilidades presentes naquele contexto. Eu tenho que ser curioso para saber quais são os campos de ação que nós temos disponíveis. Além disso, nunca, jamais, deixar de ter os pés na realidade. Eu não posso tratar com sonhos algo que é irreal. Então, a realidade sempre estará junto conosco. E, por fim, o fator tempo. Às vezes ele está a nosso favor, às vezes ele é neutro, outras vezes ele está contra.
E nós temos que avaliar. Se o fator tempo é curto, como acontece em várias ocasiões, lembro, por exemplo, uma vez em que tive que intervir numa rebelião dentro de um presídio. Bom, nós tínhamos segundos, minutos para decidir se entra no presídio, se não entra no presídio, se conversa, com quem conversa, qual é o líder, quais são as pautas. O fator tempo ali contava contra e não era possível fazer tantos mapeamentos. Então, o fator tempo é essencial nessas análises. A partir disso, nós vamos começar a tratar também do quê? Resiliência. Resiliência para quê? Como assim resiliência? Um conceito que vem lá da química, da capacidade de maleabilidade dos organismos e dos elementos químicos. A resiliência para nós entendermos que muitas vezes o resultado não será como eu imaginava, não será como eu sonhava, mas é o melhor resultado possível. Isso é fundamental porque isso nos amacia e nos permite avançar. Avançamos avaliando o que erramos, o que acertamos e quais são as possibilidades para frente. Também, e por fim, comemorar. Comemorar cada passo dado. Às vezes, o simples fato de conseguirmos ter os atores envolvidos, estarmos olhando, estarmos exercitando essas habilidades, já são fatores de comemoração e não de frustração. Comemorar os passos dados, um passo de cada vez, com alegria, com leveza, porque isso permite desabrochar todos os outros elementos, a criatividade, a resiliência, a humanidade, a noção da igualdade. Mas, gente, por fim e resumindo, o mais interessante de tudo é saber que lá, naquele futuro que o Fórum Econômico Mundial está prevendo, e que para poder negociar com o diabo, e para poder avançar em todas essas habilidades, o mais incrível é que temos um único ativo, que é a natureza humana e a experiência humana. Dessa nós não nos livraremos jamais. É o nosso principal ativo na solução dos problemas, mesmo que seja para negociar com o diabo. Obrigadão.